Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, o verso 47. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 47, que diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, engano. Então a gente vai estar dando prosseguimento, reflexão, né? Tendo como por base os textos bíblicos que falam a respeito do momento em que Jesus Cristo ele começa a ter o seu primeiro contato, encontro com os seus discípulos. Logo no início do seu ministério, discípulos estes, alguns que fizeram parte do discipulado, que foi realizado pela pessoa de João Batista. E nesse momento aqui, Jesus Cristo ele vai ter um encontro com um discípulo chamado Natanael, né? Depois que, se você der uma estudadinha a mais, você vai perguntar. Quando eu estava lá no Evangelho de Mateus, logo naquele momento em que Jesus começa a convocar os seus discípulos, e eu não vi o nome Natanael no meio dos discípulos, dos apóstolos, né? Dos apóstolos, do chamado colégio apostólico. Sabe por quê? É porque os evangelhos eles vão ter uma variação no que é concernente os nomes, como por exemplo, em determinados momentos você vai ver Natanael, né, sendo descrito, esse discípulo sendo descrito com o nome de Natanael, mas já em outros evangelhos você vai ver o quê? O Bartolomeu. Então a gente pode entender o que de uma maneira bem simples assim, né? É que tanto Bartolomeu como Natanael, quando alguém faz menção desse nome, está fazendo referência à mesma pessoa, ou seja, o mesmo Natanael que está aqui no Evangelho de João, é aquele mesmo Bartolomeu, que lá no Evangelho de Mateus é descrito como um dos primeiros apóstolos. Ou seja, Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa, né? E aqui nesse momento, Jesus Cristo vai falar algo de positivo a respeito de Natanael. O que é que ele vai dizer? Ele vai olhar para Natanael e vai dizer assim, ó: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, engano. Né? Aí a gente já vai, de início, tirar aqui dois pontos para essa reflexão. Concernente o quê? A questão do Jesus Cristo que reconhece o valor das pessoas. E ele reconheceu o valor de quem neste momento? Natanael, quando ele disse assim: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há engano. Né? Então vai ficar uma pergunta, a gente estava ali meditando, numa coisa que às vezes a gente escuta por aí, né? E a gente às vezes fica meditando naquilo que a gente escuta. O que a gente tinha ouvido? Não agora, mas uma coisa que a gente já ouviu faz muito tempo. É um jargão, acho que não é um jargão não, é um dizer que nós temos no meio aqui, né, no nosso meio, que é o seguinte, ó: elogio estraga, né? Mas será que elogio estraga? Será que o ato de você reconhecer o valor de uma pessoa estraga a pessoa? Não estraga não, porque se não fosse assim, o próprio Senhor nosso Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não tinha sido alguém que tinha parado ali para reconhecer o valor de alguém. Quando você vai lá para o Velho Testamento, vamos ver de alguém que Deus olhou assim, que Deus olha e reconhece o valor dessa pessoa. Existem muitas, mas vamos pensar em um aqui, o próprio Jó. Quando Deus faz referência à pessoa de Jó, logo no primeiro capítulo do livro de Jó, antes de se dar início à aprovação de Jó, Deus olha para Jó e diz assim, né? Eis aí um homem íntegro e que se desvia do mal, né? Ou seja, Deus reconheceu o valor de Jó. E neste momento aqui, Jesus ele reconhece o valor de quem? De Natanael, de Bartolomeu, quando ele diz assim: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, será que elogio estraga a pessoa? Não estraga, não. Porque se não fosse assim, o próprio Senhor nosso Deus não ia lhe tirar um tempo, parar simplesmente para o quê? Para reconhecer o valor da pessoa. Mas qual é o problema do elogio? O problema não está no elogio. O problema está na gente, em nós, que muitas vezes não temos maturidade para saber reconhecer, que não temos maturidade para fazer o quê? Para administrar um elogio, né? Você chega para mim, para alguém e diz assim: Mas tu é gente fina, ou então reconhece o valor que a pessoa tem, um talento, tu sabe pregar, tu é inteligente, ou então chega para o irmão, poxa, quando tu louva, tu tem uma voz boa. O problema não está em você elogiar. O problema está na pessoa que não sabe administrar o elogio. A pessoa começa a se inchar, né? E a gente sabe por intermédio da palavra que a pessoa que não sabe administrar um elogio, que se incha com pouca coisa, já é meio caminho andado para quê? Para a pessoa vir o quê? Até mesmo passar por um processo de decadência espiritual. Porque lá no livro de Provérbios a Bíblia vai dizer o quê? Que a soberba, né, é o início da queda. Né? Então o problema não está no elogio em si. Porque se elogiar fosse algo errado, o próprio Senhor nosso Deus não tinha parado aqui para reconhecer o valor de Natanael, de Bartolomeu, quando disse: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Reconhecendo ali a sinceridade de Bartolomeu, de Natanael. Né? Agora o problema está em quem?
Tá em mim, você que muitas vezes não sabe administrar um elogio, né? Qualquer coisinha já está se achando, já está se achando tal, já está se achando tal, né? E não é bem por aí, né? Nós sabemos que toda a honra e toda a glória é para o Senhor nosso Deus. E para a gente entender o peso desse elogio, desse reconhecimento que partiu de Jesus concernente à pessoa de Natanael, a gente tem que entender o que é quando Jesus diz assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Para a gente entender o peso desse elogio, desse reconhecimento, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma análise do contexto religioso e espiritual dos dias de Natanael. Olha aí, ó. Vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 3. Quando a gente faz uma análise do contexto espiritual, religioso, né, dos dias de Jesus Cristo, a gente entende do porquê de Jesus ter olhado para Natanael, Bartolomeu e ter dito, cara, rapaz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Vamos fazer aqui uma análise do contexto religioso dos tempos de Jesus, para a gente entender o porquê de Jesus ter dito aquilo a respeito de Natanael. Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, verso 3, vai dizer o seguinte, ó. Mateus 23, verso 3. Observais, pois, e praticais tudo o que eles vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Mateus capítulo 23, verso 3. Jesus estava fazendo referência a quem? Aos pregadores, aqueles que faziam uso de uma autoridade religiosa, aqueles que ocupavam situações de cargo elevado no meio religioso dos tempos de Jesus Cristo. E Jesus diz o seguinte a respeito deles, ó, daqueles que estavam como eram os fariseus, eram os escribas, eram os mestres dos dias de Jesus. Olha a situação deles aqui, ó. Mateus capítulo 23, verso 3. Observais, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, onde é que você está querendo chegar, irmão Messias? É que para a gente entender o peso desse elogio, desse reconhecimento de Jesus Cristo concernente à sinceridade de Natanael, a gente tem que entender o contexto em que Natanael estava inserido. Estava uma verdadeira bagaceira. As pessoas não estavam utilizando de sinceridade, principalmente aqueles que estavam na condição dos pregadores, dos ensinadores. Eles não estavam vivendo aquilo que eles estavam praticando. Então, quando Jesus diz assim, ó, Natanael é um cara assim, ó, quando Jesus olha para Natanael e diz assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, que não há engano. O que é que Jesus estava querendo dizer? Ele aí não está sendo levado pela maré. Ele não está o quê? Usando o erro dos outros como desculpa para cair na bagaceira. Porque não é assim. Às vezes existem pessoas que não reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Por quê? Porque, tipo assim, usa o erro dos outros como desculpa para não aceitar Jesus. Tipo assim, se é de eu ser como fulano, é melhor nem ser cristão, né? Então também existem pessoas no nosso meio que às vezes usam a decadência espiritual dos outros como desculpa para, tipo assim, deixar de crer nas coisas e viver a palavra. Tipo assim, rapaz, já que está todo mundo se corrompendo, então para que ser sincero? Para que ser sincera? Então, quando Jesus Cristo ele olha para Natanael e diz assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, o que é que Jesus estava querendo dizer? Traduzindo em palavras mais simples para a gente entender, para a gente poder pegar todo o peso da palavra de Jesus, o que é que Jesus estava querendo dizer? Natanael aí, ó, é um sujeito que mesmo estando inserido em um contexto onde está ocorrendo uma grande decadência espiritual, ele não foi na pisada da maioria, não. Né? Ele fez a diferença. Então, que nesses dias, se de repente o meu irmão, minha irmã, você está olhando para um lado, está olhando para o outro, está vendo algumas coisas que, digamos assim, não está condizendo com aquilo que está presente nos evangelhos, na Bíblia Sagrada, aí você de repente está dando aquele desânimo, meu irmão, minha irmã está ficando um pouco assim, ore a Deus e peça, Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca no meu coração a sinceridade de Bartolomeu, que mesmo diante de toda aquela dificuldade espiritual dos seus dias, ele o quê? Jesus olhou para ele e disse assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então que Deus em Cristo, nessa noite, continue abençoando a mim e a você que está aí, né, tendo essa oportunidade de compartilhar dessa simples reflexão. Amém.